noite a todos, boa noite a todas. Vocês estão me ouvindo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez nesse ambiente de luz, de aprendizagem e de fraternidade. Que possamos juntos abrir nosso coração, nossa mente para as reflexões de hoje, da noite de hoje, buscando não apenas compreender, mas também sentir a presença amorosa do mundo espiritual que nos envolve. Agradeço a presença de cada um de vocês. Este momento especial porque nos permite, como irmãos de caminhada, compartilhar ideias, experiências e, acima de tudo, renovar nossa fé e esperança. Segundo a doutrina do Espírito, os Espíritos são as almas daqueles que já viverão na Terra ou em outros mundos. São seres humanos desencarnados e continuam sua jornada evolutiva no plano espiritual. Eles não são seres sobrenaturais, mas sim nosso mesmo, em uma outra etapa da existência. Como nos ensina o livro dos Espíritos, todos somos espíritos em essência, hoje encarnados, amanhã desencarnados. Esses espíritos se encontram em diferentes graus de evolução. Há os mais elevados, que já conquistaram virtudes como o amor, a sabedoria e a humildade, e há também os que ainda estão presos a paixões, vícios e ignorância. E é justamente essa diversidade que torna tão importante compreendermos como eles interagem conosco. A propósito de nossa conversa hoje é refletir sobre o papel dos espíritos na nossa vida diária. Será que eles realmente nos influenciam? De que forma? Como podemos perceber essa presença? E, principalmente, como podemos nos proteger das más influências e nos aproximar dos bons espíritos? Vamos explorar juntos essas questões com base nos ensinamentos da doutrina espírita, buscando entender como o mundo invisível atua em nossa realidade visível, não como algo distante e místico, mas como uma presença constante, silenciosa e muitas vezes transformadora. Mas antes de continuar, podemos nos perguntar o que nos espera após a morte. A morte para muitos é um mistério envolto em medo e incerteza. Mas para a doutrina espírita, ela é apenas uma passagem por uma mudança de estado e não o fim da existência. A alma, ou o espírito, é imortal. Ela sobrevive à morte do corpo físico e continua sua jornada em outra dimensão da vida. Essa certeza da imortalidade da alma é um dos pilares do Espiritismo. Ela nos consola, nos orienta e nos convida a viver com mais consciência e responsabilidade. Segundo o livro dos Espíritos, a alma é o espírito encarnado, ou seja, o ser espiritual que habita temporariamente um corpo físico. Ela é criada simples e ignorante, mas com o destino de evoluir, aprendendo e se aperfeiçoando ao longo das encarnações. A alma é, portanto, a essência do ser humano, o princípio inteligente que pensa, sente, ama, sofre e progride. E como é imortal, não desaparece com a morte do corpo, mas retorna ao mundo espiritual, sua verdadeira pátria. Ao deixar o corpo físico, o espírito passa por um processo de desligamento, que pode ser mais ou menos rápido, dependendo da sua elevação moral e do apego à matéria.
Esse momento é vivido de forma diferente por cada um, de acordo com a sua consciência, seus valores e sua preparação espiritual. Para os que viverão com retidão, fé e amor ao próximo, a morte é um reencontro com entes queridos, uma libertação serena. Para os que viverão presos ao egoísmo, ao materialismo ou ao vício, pode haver confusão, sofrimento e perturbação temporal. Mas é importante lembrar, não há castigo eterno. O sofrimento após a morte é sempre educativo e passageiro, e o espírito sempre terá novas oportunidades de aprendizado e reparação. O mundo espiritual não é um lugar único e uniforme. Ele é composto por diferentes esferas ou planos vibratórios que refletem o estado moral dos espíritos. Assim como na Terra há ambientes diversos: escolas, hospitais, prisões, lares. No plano espiritual também há região de luz, de trabalho, de estudo, mas também zona de sofrimento e desequilíbrio. Cada espírito é atraído para o lugar que corresponde à sua vibração interior. Não é Deus que pune ou recompensa, mas a própria consciência do espírito que a conduz ao ambiente compatível com sua realidade íntima. Vamos falar agora um pouquinho dos fundamentos doutrinários em relação à influência dos espíritos na nossa vida. Vamos começar com uma pergunta que está entre os mais impactantes do livro dos Espíritos, na questão 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta dos espíritos superiores é surpreendente. Muito mais do que imaginamos. Influem até o ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Essa resposta nos convida a uma profunda reflexão. Ela nos mostra que a influência espiritual é constante, intensa e, muitas vezes, despercebida. Vivemos em um intercâmbio permanente com o mundo invisível, mesmo que não tenhamos consciência disso. Mas quem são esses espíritos? Segundo a doutrina espírita, os espíritos são as almas dos homens e mulheres que já viverão na Terra ou em outros mundos. São seres humanos desencarnados que continuam sua existência em outra dimensão da vida. Eles não são anjos no sentido tradicional, nem demônios. São pessoas como nós, em diferentes estágios da evolução moral e intelectual. É justamente essa diversidade que explica a variedade das influências que podemos receber. Os espíritas estão em diferentes graus de evolução. Alguns são elevados, sábios, amorosos e se dedicam a nos orientar, a proteger. Outros são ignorantes, orgulhosos, ainda presos às paixões materiais e podem nos influenciar negativamente. A chave para essa interação está na sintonia mental e moral. Assim que um rádio capta a frequência que está sintonizada, nós atraímos os espíritos que vibram na mesma faixa de pensamento e sentimento que a nós. Se cultivamos bons pensamentos, sentimentos de amor, gratidão, paciência e fé, ativamos espíritos superiores que nos inspiram, nos fortalecem e nos ajudam a seguir o caminho do bem. Mas se alimentarmos o ódio, o orgulho, a inveja, o pessimismo e o desânimo, abrimos espaço para espíritos ainda imperfeitos, que se aproximam por afinidade e podem nos influenciar negativamente. É importante entender que essa influência não é uma possessão, nem uma perda de controle da nossa vontade.
Os espíritos nos obrigam a nada. Eles apenas sugerem, inspiram influência. E nós, como nosso livre-arbítrio, decidimos se excitamos ou não essa sugestão. Podemos classificar os espíritos que nos acompanham em 3 grandes grupos. Os espíritos protetores, ou mentores espirituais, são espíritos mais evoluídos, designados por Deus para nos acompanhar desde o nascimento. Eles nos conhecem profundamente, sabem de nossa dificuldade e virtude e nos orientam com amor e paciência. Não interferem diretamente, mas nos inspiram, nos alertam e nos fortalecem nas provas da vida. Os espíritos familiares e amigos desencarnados são entes queridos que já partiram para o plano espiritual, mas que continuam nos amando e, sempre que possível, nos visitam, nos inspiram e nos ajudam. Nem sempre estão em condição de nos orientar, mas sua presença é um consolo e um estímulo. Os espíritos menos esclarecidos são aqueles que ainda não compreenderam plenamente as leis divinas. Podemos se aproximar por afinidade, como nossos pensamentos e emoções negativas. Não são maus por natureza, mas muitas vezes estão confusos, revoltados, presos a vícios e sentimentos inferiores. Se não estivermos vigilantes, podemos nos deixar influenciar por suas ideias, que reforçam nossas fraquezas. Por isso, a vigilância e a oração são tão importantes. Como disse Jesus, nosso mestre, orai e vigiai, para não cair em tentações. A oração eleva nossas vibrações e nos conecta com os bons espíritos. A vigilância nos ajuda a perceber quando estamos nos desviando do caminho do bem. Em resumo, os espíritos estão ao nosso redor, nos observam, nos influenciam e nos acompanham. Mas somos nós que escolhemos todos os dias com que queremos caminhar. Essa escolha se dá através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. E isso é o livre-arbítrio. E eu gostaria de fazer uma parêntese sobre esse livre-arbítrio, lembrando que é uma das melhores dádivas concedidas por Deus à criatura humana, e a capacidade de escolher, de decidir entre o bem e o mal, entre o egoísmo e a caridade, entre o orgulho e a humildade. No Espiritismo, essa liberdade é vista como um pilar fundamental da evolução espiritual, pois é através das escolhas conscientes que o espírito constrói seu destino e progride moralmente. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 843, quando Kardec pergunta: o homem tem o livre-arbítrio de seus atos? E os espíritos respondem: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de agir. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Essa resposta nos mostra que Deus, em sua infinita justiça e sabedoria, não nos criou como automatos, mas como seres capazes de aprender, errar, corrigir-se e crescer. O livre-arbítrio é, portanto, uma ferramenta de aprendizado e de responsabilidade. A liberdade de escolher e as consequências. Toda escolha traz consigo uma consequência. Essa é a base da lei de causa e efeito, também conhecido como lei de ação e reação. Quando escolhemos o bem, colhemos paz, equilíbrio e progresso. Quando optamos pelo erro, enfrentamos as consequências naturais de nossos atos, não com castigo, mas como oportunidade de aprendizado e reparação.
É importante compreender que a responsabilidade espiritual nasce do uso do que fazemos do nosso livre-arbítrio. Somos responsáveis não apenas por nossas ações, mas também por nossos pensamentos e intenções. O Espírito Emmanuel, através de Chico Xavier, afirma que a responsabilidade é o preço da liberdade. Ou seja, quanto mais conscientes somos, maior é nossa responsabilidade diante da vida. Nos primeiros estágios da evolução, o espírito ainda é ignorante, movido mais pelos instintos do que por a razão. À medida que ele evolui, desenvolve a consciência, a inteligência e a moralidade. E com isso, sua liberdade de escolha se amplia. Assim, um espírito mais evoluído tem maior liberdade, mas também maior responsabilidade, pois compreende melhor as leis divinas e os efeitos de suas ações. Por isso, os erros cometidos por alguém que já tem um conhecimento espiritual têm um peso diferente daquele cometido por ignorância. O uso do livre-arbítrio não afeta apenas a nós mesmos, mas também os que nos cercam. Nossas palavras, atitudes e omissões influenciam a vida de outras pessoas. Quando escolhemos agir com amor, paciência e compreensão, espalhamos luz ao nosso redor. Quando agimos com intolerância, orgulho ou indiferença, podemos gerar sofrimento. A responsabilidade espiritual se estende, portanto, às nossas relações familiares, profissionais, sociais e espirituais. Cada gesto de bondade é uma semente de luz. Cada atitude egoísta, uma sombra que precisará ser iluminada no futuro. Por isso, a vigilância e a oração são ferramentas essenciais para mantermos nossa liberdade espiritual protegida e bem direcionada. O livre-arbítrio é um dos grandes desafios da vida espiritual. Ele precisa ser educado. Isso significa aprender a escolher com sabedoria, com base nos ensinamentos do Cristo e na consciência do bem. Agora que já compreendemos quem são os espíritos e como se dá essa relação de sintonia, vamos refletir sobre como essa influência se manifesta no nosso dia a dia. Muitas vezes, imaginamos que a presença dos espíritos só ocorre em momentos extraordinários, em fenômenos mediúnicos, em reuniões espirituais ou em situações de grandes emoções. Mas a verdade é que a influência espiritual está presente na situação mais simples e rotineira da nossa vida. Quantas vezes estamos diante de um problema e, de repente, surge uma ideia clara, uma solução inesperada? Ou então sentimos um impulso para fazer algo bom, ajudar alguém, mudar de atitude? Essas inspirações podem ser sugestão dos bons espíritos, que nos intuem com sabedoria e amor. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando alimentamos pensamentos negativos, de raiva, de vingança, de desânimo, podemos estar captando as ideias de espíritos que vibram nessas mesmas faixas. Eles não criam mal em nós, mas reforçam aquilo que já estamos cultivando internamente. Intuição e pressentimento são aquela sensação do que algo vai acontecer, ou do que devemos evitar um caminho, uma decisão. Muitas vezes são avisos sutis dos nossos protetores espirituais, tentando nos proteger de situações difíceis. Eles não interferem diretamente, mas nos enviam sinais, e cabe a nós estarmos atentos.
Nós devemos ser atentos aos sinais. Nós temos também durante o sono, né? Durante o sono, nosso espírito se desprende parcialmente do corpo e entra em contato com o plano espiritual. Podemos reencontrar entes queridos, receber orientações ou até participar de tarefas espirituais. Nem todos os sonhos têm esse caráter, mas alguns trazem mensagens simbólicas e sentimentos que nos acompanham ao despertar. Nós temos também a questão dos ambientes e sensações. Já entrou em um lugar e sentiu uma paz profunda, como se estivesse sendo acolhido por uma presença invisível? Ou, ao contrário, já esteve em um ambiente onde sentiu angústia, peso, desconfortos, sem saber porquê? Essas sensações podem estar relacionadas à presença espiritual naquele local, influenciada pelas pessoas que ali vivem ou frequentam. Por isso, é tão importante cuidar da vibração do nosso lar, com preces, boas conversas, música edificante e o Evangelho no lar. Ambientes harmonizados atraem espíritos de luz. Estados emocionais e comportamentos. Muitas vezes, nossos sentimentos são intensificados por influências espirituais. Se estamos tristes, podemos atrair espíritos que também estão em sofrimento. E isso pode aprofundar nosso estado emocional. Por outro lado, quando buscamos a alegria, a gratidão e a fé, nos tornamos mais receptivos à presença dos bons espíritos que nos fortalecem. É importante lembrar, os espíritos não criam nossos sentimentos, mas o ampliam ou reforçam. Eles se aproximam por afinidade e, por isso, a melhor forma de atrair boas companhias espirituais é cultivar bons pensamentos e atitudes. Em resumo, a influência espiritual está presente nos pensamentos que surgem de forma súbita, nas intuições que nos guiam, nos sonhos que nos tocam, na sensação que temos em certos ambientes e nos sentimentos que nos acompanham ao longo do dia. A doutrina espírita nos convida a sermos conscientes dessa realidade invisível e a assumirmos a responsabilidade pela nossa sintonia. Porque, como diz o ditado, dize-me com quem andas e eu te direi quem és. No plano espiritual poderíamos dizer, dize-me o que pensas e eu te direi com quem te sintonizas. Como fortalecer, então, a conexão com os bons espíritos? Sabemos que os espíritos nos influenciam constantemente e que essa influência depende da nossa sintonia. Mas como podemos, na prática, fortalecer a conexão com os bons espíritos? Como criar um ambiente interior e exterior que favoreça a presença daquele que quer nos ajudar? A doutrina espírita nos oferece caminhos simples, mas profundos para essa aproximação. Vamos refletir sobre algum deles. A prece como ponto espiritual. A prece é um meio mais direto de comunicação com o plano espiritual. Ela não precisa ser longa, nem cheia de palavras difíceis. O que importa é a sinceridade do coração. Quando oramos com fé, com humildade e com gratidão, elevamos nossa vibração e nos tornamos mais receptivos à inspiração dos bons espíritos. Como nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus e pensar nele e aproximar-se dele e pôr-se em comunicação com ele. A prece nos acalma,
nos fortalece e nos protege. Ela não muda os desígnios divinos, mas nos muda por dentro, tornando-nos mais preparados para enfrentar as provas da vida. Pensamentos e sentimentos elevados. Os espíritos superiores se aproximam daqueles que cultivam bons pensamentos, sentimentos nobres e atitude coerente com o bem. Por isso é tão importante vigiar o que pensamos, o que sentimos e o que falamos. Quando alimentamos a gratidão, a paciência, a esperança e o amor, criamos um campo vibratório que atrai os benfeitores espirituais. Por outro lado, de novo, quando nos deixamos dominar pela raiva, pelo pessimismo, pelo orgulho, afastamos essas presenças luminosas. O Evangelho do Lar. O Evangelho do Lar é uma prática sempre poderosa. Ao reservarmos um momento semanal para a leitura do Evangelho, a prece e a reflexão em família, criamos um ponto de luz em nossa lar. Essa prática atrai espíritos protetores, harmoniza o ambiente e fortalece os laços familiares. É como se dissessemos ao mundo espirituais: aqui há um lar que busca a luz, e os bons espíritos respondem com presença, inspirações e proteção. Estudo da doutrina espírita, um quarto ponto: o conhecimento liberta. Estudar a doutrina espírita nos ajuda a compreender melhor a vida, a morte, a reencarnação, a justiça divina e o papel dos espíritos. Esse entendimento nos dá segurança, fé, raciocínio e discernimento para identificar as influências espirituais que recebemos. Além disso, o estudo constante fortalece nossa mente e nosso espírito, tornando-nos menos vulneráveis às sugestões negativas. Prática da caridade. A caridade é o amor em ação. Quando ajudamos alguém, quando vimos com paciência, quando perdoamos, quando estendemos a mão, estamos vibrando na frequência do Cristo. E essa vibração que os bons espíritos se manifestam com mais intensidade. Como disse Jesus, nosso Mestre, a cada vez que fizeste isso, eu a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. A caridade nos aproxima de Deus e dos seus mensageiros. Fora da caridade não há salvação. A maxima fora da caridade não há salvação é uma das mais belas e profundas expressões do Espiritismo. Ela resume de forma clara e direta o verdadeiro caminho para a evolução espiritual e a felicidade futura. Diferente de dogmas religiosos, espirituais e exteriores, o Espiritismo nos ensina que a salvação não depende de crenças específicas, mas da prática do bem. A caridade, nesse contexto, vai muito além das ajudas materiais. Ela é o amor em ação, é a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. No capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec explica que a caridade é a base da moral ensinada por Jesus. Quando ele nos diz, amai vós uns aos outros, estava nos convidando a viver a caridade em suas formas mais puras e elevadas. Praticar a caridade é olhar ao outro com compaixão, é estender a mão sem esperar recompensa, é compreender em vez de julgar, e também ser paciente, tolerante, justo e solidário nas pequenas atitudes do dia a dia. A caridade é um caminho mais seguro para nos aproximarmos dos bons espíritos e para construirmos um mundo melhor, mais fraterno e mais justo.
Ela é a luz que ilumina nossa consciência e nos guia rumo à verdadeira paz interior. Último ponto, vigilância moral. Por fim, é essencial mantermos a vigilância sobre nós mesmos. Não somos perfeitos, mas podemos estar atentos às nossas tendências, aos nossos impulsos, aos nossos pensamentos. A vigilância moral é o exercício diário de escolher o bem, mesmo diante das dificuldades. Em resumo, fortalecer a conexão com os bons espíritos é um processo contínuo, feito de pequenas escolhas diárias. Orar com sinceridade, pensar com vontade, agir com amor, estudar com dedicação, praticar caridade e vigiar com humildade. Assim nos tornamos instrumentos do bem e companheiros dos espíritos de luz. Ajuda-te e o céu te ajudará. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25. A lei de causa e efeito, como a gente viu, traz benefícios, como pode trazer prejudícios. Então, se a gente quer trazer boas pessoas ao nosso redor, nós temos que nós mesmos ter boas mentes e bons costumes. O ser do bem. Vivemos em um tempo de grandes transformações. O século XXI trouxe avanços tecnológicos impressionantes, mudanças sociais profundas e desafios éticos cada vez mais complexos. Em meio a esse cenário, surge uma pergunta essencial. Qual é o modelo humano que devemos seguir para construir um mundo mais justo, fraterno e espiritualizado? A doutrina espírita nos oferece uma resposta clara e inspiradora. O homem do bem. No capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec descreve com profundidade as características desse ser que, mesmo vivendo no mundo, já compreende e pratica os valores do Espírito. O homem do bem é aquele que pratica a lei da justiça, do amor e da caridade em todas as circunstâncias da vida, mas está em constante esforço para vencer suas imperfeições. É humilde, tolerante, paciente, honesto, solidário. Não julga, não condena, não guarda rancor. Perdoar com sinceridade, ajuda sem esperar recompensa e vive com simplicidade e fé. Segundo Kardec, o homem do bem é aquele que coloca os bens espirituais acima dos bens materiais, que compreende que a verdadeira riqueza está na alma e não nas posses ou nos status sociais. Ele respeita todas as crenças, todas as pessoas, e vê em cada ser humano um irmão em jornada evolutiva. O mundo moderno enfrenta crises de valores, polarizações, intolerância, consumismo desenfreado e indiferença ao sofrimento alheio. Nesse contexto, o homem do bem se torna um farol de equilíbrio, empatia e espiritualidade. Ele não se deixa levar pela pressa, pela vaidade, pela competição. Ele age com consciência, buscando sempre o bem comum. E aquele que, mesmo diante da injustiça, escolhe a paz. Mesmo diante da ofensa, escolhe o perdão. Mesmo diante da dor, escolhe a esperança. Não é preciso estar em destaque público ou em posição de liderança para ser um homem de bem. Esse modelo se manifesta nas pequenas atitudes do dia a dia. Quando escutamos alguém com atenção e respeito, quando evitamos julgar ou espalhar fofocas, quando ajudamos sem alarde, sem esperar o reconhecimento, quando educamos nossos filhos com amor e valores, quando enfrentamos as dificuldades com fé e serenidade,
O homem de bem é aquele que vive o Evangelho na prática, que transforma os ensinamentos de Jesus em ações concretas. E nós temos nossos desafios do século XXI. O século XXI nos desafia a viver a espiritualidade em meio à tecnologia, à velocidade da informação e à diversidade de pensamentos. Ser um homem do bem hoje significa ser ético nas redes sociais, evitando discursos de ódio, fake news e intolerância, ser responsável no consumo, escolhendo produtos e práticas que respeitem o meio ambiente e os direitos humanos, ser inclusivo, respeitando as diferenças culturais, religiosas, sociais e de gênero. Ser solidário, mesmo em tempos de individualismo e isolamento. O homem do bem não se fecha em si mesmo, ele se abre ao mundo, mas sem perder a sua essência espiritual. Ele é moderno, mas não superficial. Ele é conectado, mas não alienado. Ele é informado, mas não arrogante. Educar para o bem. Se queremos formar uma sociedade mais justa, precisamos educar para o bem. Isso começa na infância, com o exemplo de amor, respeito e espiritualidade. Continua na juventude, com diálogo, acolhimento e orientações. E se fortalece na vida adulta, com responsabilidade, trabalho honesto e compromisso com o próximo. Chegamos ao final de nossa reflexão sobre o papel dos espíritos na nossa vida diária e o que podemos levar conosco nessa conversa. Primeiramente, a certeza de que nunca estamos sozinhos. Mesmo quando nos sentimos abandonados, incompreendidos ou em sofrimento, há sempre espíritos ao nosso redor. Alguns nos observando, outros nos inspirando e muitos torcendo pelo nosso progresso. A doutrina espírita nos mostra que a vida continua além da matéria e que o intercâmbio entre os dois planos, o físico e o espiritual, é natural, constante e educativo. Mas ele também nos ensina que somos responsáveis pela qualidade dessa conexão. Através dos nossos pensamentos, sentimentos e atitudes, escolhemos com que queremos caminhar. Se queremos a companhia dos bons espíritos, precisamos nos esforçar para sermos também bons companheiros, mais pacientes, mais humildes, mais amorosos. Não se trata de perfeição, mas de esforço sincero. Cada vez que escolhemos o perdão em vez da magoa, a fé em vez do medo, a caridade em vez do egoísmo, estamos nos aproximando da luz e nos tornando instrumentos do bem. Que possamos então cultivar essa consciência no nosso dia a dia. Que possamos fazer da nossa mente um templo de paz, do nosso lar um refúgio de harmonia e do nosso coração o abrigo para os bons espíritos. E quando as dificuldades vierem, porque elas virão, lembremos-nos do que não estamos sozinhos na travessia. Há mãos invisíveis nos sustentando, as vozes silenciosas nos orientando, as presenças amorosas nos fortalecendo. Finalizando com uma frase de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, a influência dos bons espíritos é como a luz do sol, não se impõe, mas se oferece. Cabe a nós abrirmos a janela da alma para recebê-la. Muito obrigado pela atenção de todos e a presença de todos. Que Jesus nos abençoe e que os bons espíritos nos acompanhem hoje e sempre.